aí, galera? Suave na nave, chique na bigorna, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Varíola Virulenta. E aí, Tchai, como você está, meu querido? Salve, camarada miojo, camaradas ouvintes, eu vou muito bem, feliz como sempre, que agora estamos começando aí mais um episódio do Varíola Virulenta para falar sobre um acontecimento que pegou todos de surpresa aí numa data, né, pós-feriado aí, né? É isso mesmo, hoje vamos falar desse assunto aí sobre a Igreja Católica, mas antes disso, vamos deixar os anúncios aqui brevemente. Se você tá aqui ouvindo a gente e não seguiu nosso podcast, vai lá e segue nosso podcast, já deixe sua avaliação se você quiser também, falando positivamente, negativamente, deixe dúvidas também nos comentários dos episódios, que é muito importante pra gente que a gente lê esses comentários, e possivelmente, se for coisas pertinentes, por erro nosso ou algo que a gente esqueceu de falar, nós iremos trazer no próximo episódio uma certa reavaliação do episódio. E também tem nossas redes sociais, tanto o Instagram como o TikTok, vai lá e segue a gente também, porque tem um trabalho super legal sendo desenvolvido lá para vocês terem uma noção geral sobre o que os episódios estão falando, e também cortes dos episódios para você também ter um gostinho ou relembrar alguma coisa que já passou no episódio. Além disso, temos o nosso Apoia-se, não é mesmo? Exatamente, o nosso Apoia-se, onde você pode ali contribuir com o nosso trabalho para a gente manter pesquisa e podcast, com um valor simbólico de quanto o seu coração quiser contribuir com este trabalho, além de poder desbloquear recompensas específicas para quem contribui com a gente, como quadros, pinturas, desenhos e seja lá que outro tipo de produto surgir aí na mente, né, miojo? Exato, e são artes que o Chai tá desenvolvendo aí. São coisas muito bacanas, se você não conhece. Aqui o nosso link do Apoia-se está aqui embaixo, nesse episódio. Você pode ir lá, clicar e conhecer mais o nosso trabalho também. E é uma forma de você apoiar a existência desse podcast, que é muito importante. Fora isso, vamos começar aí, porque hoje teremos um assunto secular. Hoje o papo é papudo. Episódio de hoje, o Papa Pop. Hoje iremos falar, né, desse acontecimento que tá bem recente mesmo, né? A gente tá gravando esse episódio logo após ao feriado aí da Páscoa. E tivemos após a Páscoa a morte do Papa Francisco, o bispo de Roma, que faleceu. Ele já estava com os problemas de saúde, né? Ele ficou uns 40 dias internados antes por causa de infecção pulmonar. Por causa de, eu não sei se era uma bronquite, uma tuberculose que ele pegou, mas ele ficou uns 40 dias já na UTI, já internado, já numa situação crítica. Ele recebeu alta, participou, pelo menos de corpo presente, da Páscoa, né? Porque ele estava lá, ele falou umas palavras, mas a missa não foi celebrada por ele. E na madrugada, né? Acho que por volta das 2 horas da manhã lá, ele faleceu. O Papa Francisco faleceu e agora vai entrar todo um novo período, né? Uma era da Igreja Católica, porque eles vão ter que decidir sobre o novo Papa. Mas antes de a gente chegar e falar sobre essas figuras, a gente decidiu aqui fazer meio que um contexto histórico, né? Sobre a história do Papa, o que é esse papado, né? Por que a Igreja Católica possui essa forma de organização, tanto de poder, né? Quanto de controle histórico, né? Do cristianismo, e as mudanças que passaram durante o tempo, né? Então a gente vai fazer um panorama histórico inicial aqui, para falar um pouco sobre esses acontecimentos, e aí vamos discutir esse contexto mais atual dessa situação eclesiástica da igreja. Para iniciar essa conversa, a gente vai ter que falar sobre quem? Sobre a Bíblia, né? Com não certeza, tem como né? a gente falar Como? disso daqui, da mitologia papal, sem a gente tocar no assunto da onde veio isso, né? Por que eles têm essas figuras que são escolhidas, né, como o poder central da igreja, né? Também, por que eles têm um Estado? Que muita gente ainda acha que não sabe que que na verdade a Igreja Católica ela é um Estado, né? Ela é uma Estado-nação, né? Onde o Papa ele exerce o poder. Ele é o chefe de Estado, né? Eu acho Não muito só louco do isso. judiciário também, né? Da legislativo. Ele é tudo.
Eu acho muito louco, né? A gente tava falando disso hoje mais cedo e, pô, o Vaticano tem o tamanho de um bairro, cara. É menor que um bairro de São Paulo. É nada. Como é que é um estado isso aí? Como é que essa... Não Como é? que aconteceu essa porra, né? Não dá uma certa estranha você falar, porra, estado, velho? Mas é É, pequenininho, velho. a Lapa é maior A Lapa é maior, cara. Como é que é? Mas existe uns conflitos históricos aí. Então vamos começar pelo início, né? Vamos pelo que importa. Vamos do O que começo, importa é o que sim. importa. Tudo isso começa por causa de uma forma de se observar uma passagem bíblica que foi escrita em Mateus, se eu não me engano, Mateus 16, 18, e ele dá a seguinte frase ali, né, nesse texto, ele fala o seguinte: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Isso está em Mateus 16, 18. Se você nunca leu a Bíblia, agora é um bom momento para começar, né? Para você pelo menos entender isso. Mas existem várias formas de se interpretar isso, por quê? Né? Mateus, ele foi uma figura que nunca conviveu com Jesus Cristo, muito menos com Pedro. Perdoe a minha ignorância, camarada miojo, mas Mateus era um dos apóstolos? É considerado como um dos apóstolos também. Mas ele não conviveu com Jesus, ele pegou os ensinamentos dele posteriormente. Exatamente. Ele está escrevendo isso do. Em inglês eles falam hearsay, né? É tipo de Ouvi ouvir, dizer. tá ouvindo. Eu Aham, ouvi dizer. sei. Exatamente. Existe todo um contexto ali, né? Porque Mateus, ele era grego. Ele não era simplesmente um grego qualquer. Ele tinha uma escrita erudita, né? Ele era uma pessoa educada. Então ele tinha um conhecimento da palavra, da escrita. E a tradução que é feita, né, hoje, ela vem desse grego. Porém, é importante se levantar aqui que Jesus Cristo jamais falou grego, né? Ele falava aramaico. Então, muitas coisas podem ser mudadas durante o tempo, né? Ó, imagine, se a gente muda a história falando a mesma língua, imagine você contar a história falando uma língua diferente. É meio problemático, porque você pode mudar os sentidos das palavras, que é o que muita coisa acontece na Bíblia, tá muito nessa forma de que eles chamam de interpretação, mas para mim é mais ignorância da leitura mesmo, né? De entender os seus contextos. Sim, né? Tem um contexto e esse contexto muitas vezes ele se perde durante a tradução, né? Como acho que o nome de um dos próprios apóstolos, que é Jacó, que é um nome que dá origem a uma série de outros nomes por conta das traduções que ele foi tendo, ele passou, o texto passou, até virar Tiago. E ele fala, como? Muita gente esquece que um próprio nome de Pedro, né? Pedro foi renomeado, e aí acho que vem a tradição da Igreja Católica de renomear os papas, né? Mas no caso aqui, os papas eles escolhem seu próprio nome, né? Mas Sim. Pedro, na verdade, ele chamava Simão, né? Esse era o nome original de Pedro. E Jesus Cristo mudou o nome dele para Pedro, né? O que o entendimento talvez errôneo desse versículo da Bíblia seja essa segunda pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Talvez ele não esteja se referindo, como você disse mais cedo, não a um local físico. Sim. Exatamente. Tu és pedra, e sobre esta pedra... Então, assim, ele tá falando de um cara pro cara, né? Ele não tá falando de um local que ele vai construir algo. Geológico, né? Exato. É aqui, este lugar no planeta Terra. Porque a mensagem de Jesus, teoricamente, ela transpassava os judeus, né? Porque tem que lembrar que Jesus era um judeu ao qual ele passou a vida inteira falando pros judeus. Mas a ideia de sua palavra é que ela transcendesse os judeus. Então não faz muito sentido ele falar que aquele lugar específico era o lugar, sabe, aonde ele queria que a igreja fosse criada. Porque aí nós temos outro problema, né? Mateus é o único que usa a palavra eclésia, né? Que é essa ideia de igreja. Essa palavra é usada 2 vezes. E as 2 vezes é usada por Mateus. Você entendeu? Uhum. A construção de Mateus ela é muito importante para essa formação dos cristãos enquanto instituição. Acho que o livro de Mateus ele é muito forte nessa organização de instituição. Tanto que tem uma passagem da Bíblia, né, que é de Mateus 24:14, capítulo 24, versículo 14, que fala: "Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações". Então, você vê que ele tem esse interesse de crescimento mesmo, é um interesse
político de crescimento de uma instituição. E isso é importante, assim. Então você tem várias simbologias que estão ali no meio dessa construção de Mateus sobre uma religião. Porque a gente tem que lembrar que Mateus ainda ele tá naquele período onde os cristãos estão sendo perseguidos, né? Existe uma perseguição romana, do Império Romano em cima dos cristãos. Então, Pedro é meio que escolhido dentro da mitologia católica por alguns aspectos que são... Eles justificam a escolha de Pedro, né? Para essa ideia do primeiro Papa. Também por essa parada da ambivalência do próprio Pedro. Porque o Pedro, ele é o cara que tá negando Jesus Cristo, entendeu? Lembra? Pedro é o cara que negou 3 vezes Jesus? Ele é o mesmo cara, tá ligado? Caramba! Então ele, tipo, Pedro promete a fidelidade, mas nega Jesus 3 vezes, sabe? Teve a passagem de Jesus Cristo andando nas águas, Pedro afunda por falta de fé. Ele tá andando nas águas, aí ele... Mano, que porra é essa, tá ligado? Ele afunda. Então o Pedro, ele tá nessa relação de ambiguidade, né? De ambígua. Sobre a fé dele, sobre Jesus Cristo, o amor de Jesus, e deixa pra lá, entendeu? Mas Jesus meio que... Pedro não era o favorito de Jesus, né? Mas ele meio que escolhe, teoricamente, né? Dá-se a entender que essa ambivalência do Pedro, né? Essa coisa da dúvida, né? É o que formaria ele como uma pessoa humana que levaria, né, a palavra dele pra frente. Então, ele é instituído como essa figura original, papal, né, como o primeiro papa da igreja, por causa dessa passagem bíblica, né? E isso é fundamental pra gente entender o que é a igreja hoje. E o que ela passa por isso até hoje, né? Então Pedro seria considerado, teoricamente, o primeiro papa da história, né? É isso. A história, a mitologia católica, ela fundamenta aí, né? Dentro dessa ideia de que Jesus Cristo escolheu ele pela sua própria palavra, né? Ou seja, não parte necessariamente de uma leitura correta do sagrado, mas sim de uma interpretação conveniente, não é mesmo? E essa figura política de Mateus forçando a consolidação do cristianismo, entendeu? Dessa religião que estava sendo perseguida ali. Porque foi o que eu falei, o evangelho de Mateus tem várias coisas assim, são questionáveis, na relação histórica mesmo, né? Factível disso. Como eu já disse, né? Ele não morava junto com Jesus, né? Ele tinha um grego muito sofisticado, sabe? Mas ele tava, tipo, distante do tempo, mano. E geograficamente também ele tava distante. Você entendeu? Sim. Então ele tá querendo meio que consolidar ali a ideia de Jesus como aquela ideia de Moisés. Do Salvador de Moisés, sabe? Que salvou o povo, os egípcios, não sei o quê, e foi levar pra Terra Prometida. Então, ele queria meio que fosse a igreja, fosse uma continuação dos israelitas fiéis, dos judeus fiéis, sabe? Aquilo que tinha que ser a continuação, entendeu? Entendi. Mas eu acho que tem muita coisa aí que foi reconstruído por ele, sabe? Pra fazer sentido através dessa ideia do me disseram, né? Pra poder criar esses eventos de uma forma factível dentro do seu evangelho, né? Mas isso acontece, né? Beleza, a gente sabe que teve essa criação e você começa a desenvolver essa ideia de uma igreja com um poder centralizado, né? Que até então não era meio que a moda da região, principalmente na Grécia. Porque a gente tá vindo ali de um período, tanto da Grécia quanto da Roma, né? Organizações sociais que eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses. Eles não tinham uma ideia de uma figura centralizada, né? Que essa figura centralizada que guiava tudo. Então, a gente vai chamar de cristãos primitivos, eles estavam nessa disputa para poder tomar espaço e poder difundir a religião. E aí o que acontece? Temos aí, no final do século I, o Papa Clemente I,
E aí ele começa com... Ele teve uma intervenção, né, na igreja de Coríntio, e ele envia uma carta para criar essa ideia de unidade da igreja, entendeu? Ali que começa o princípio das disputas políticas sobre junção. Então esse Papa, ele, vamos poder dizer assim, que ele é um dos primeiros a isso, a criar essa ideia de unidade dos cristãos dentro de uma instituição. Posteriormente isso vem o Vítor I, né, o outro Papa, no século II, que ele tentou impor a data romana para a celebração da Páscoa. Então ele já começa ali a mexer nas relações culturais. Ah, entendi. Aí a briga de poder já começa. Por quê? Porque as igrejas da Ásia Menor, eles seguiam uma tradição totalmente da celebração da Páscoa. E aí eles queriam que todo mundo seguisse a data romana da celebração da Páscoa. Como uma forma de centralizar esse poder, né? Mais tarde a gente tem uma figura que é importante também, que traz essa coisa da reafirmação do poder, que era o Irineu de Lyon, né? Que ele enfatiza a importância da igreja. Como? Desculpa, Irineu de qual Lyon. Irineu de Lyon. Irineu de Lyon. Cara. Lion Maru, Lion Maru. Oh, Lion Maru, Lion Maru, Toya o hashire. Ele já estava falando sobre a importância da igreja como guardiã da tradição apostólica. Então, os descendentes dos apóstolos, né, tudo aquilo que veio antes, a igreja ela tinha que ser responsável de guardar essa tradição, devido à fundação de Pedro, né? E essa necessidade de que as outras igrejas estarem em concordância, entendeu? Então, a crença de sucessão apostólica, né, que é essa parada de transição de poder entre as figuras do eclesiástico dos bispos, né, forneceu uma base meio que teológica para que a ideia do Papa fosse centralizada dentro da autoridade, entendeu? E os bispos de Roma, né, que seriam a sucessão direta dessas autoridades. Então isso já começa ali no século II, entendeu? Século II, século III, a gente tá falando dessa união, assim, já de poder político, né, e poder teocrático para o controle das igrejas, né? Então, depois disso, né, nós temos dois papas que são importantes, que é o Leão Magno e o Gregório Magno, porque eles estão nesse período de formar e articular as formas de decisões e as formas de autoridades papais, entendeu? Você já vê que as coisas vão se desenvolvendo realmente para um projeto político. Porque eles estão mais preocupados em como manter esse poder do que outra coisa. Tanto que o Gregório I, ele é considerado como o fundador do papado medieval, que está ali em torno de 1600, desculpa. Está em torno de 600 depois de Cristo, né? Porque ele atua nessa época de transição quando o Império Romano está em decadência. Porque se você não lembra, o Império Romano está caindo ali por volta dos anos 600. E o Império Romano ele cai justamente por causa da fome, né? Porque a Roma, quando ela anexava territórios, todo mundo virava cidadão. E aí você tinha uma responsabilidade do Estado romano de alimentar todos. Chega um momento que o Estado romano tá tão grande que você não tem mais como alimentar. Então você tem a ruptura, né? Você tem o desmoronamento do Império Romano. E por meio disso, olha só que cara sagaz. Porque esse cara, ele tinha, tipo assim, muitos conhecimentos administrativos, né? Ele tinha reorganizado algumas coisas da igreja, né? Algumas prioridades da igreja e tal. Ele assume essas funções cívicas abandonadas pelo Império, entendeu? Então ele começa a fazer ações dentro da sociedade romana que lhe dá o quê? Influência. Total. Dentro de um império em decadência. E isso é foda, cara, é foda. Então, por causa desse vácuo de poder que o Império deixou, isso permitiu que o Gregório I assumisse essas funções. E também ele buscava o quê? O mais importante, o reconhecimento imperial da igreja. Porque isso era importante para ele. E aí a gente começa a Idade Média do papado, que é o quê? Essa consolidação da igreja enquanto uma entidade. E aí, após disso, temos o quê? Em 1754, o nosso querido rei Franco Pepino,
o Breve, que Não, ele você tá é inventando chamado... o nome. Não tô inventando, mano. Isso é fatos Não é possível. históricos. Não é possível, Fatos não é possível. O Frango Pepino, conhecido como o Breve, ele é meio que chamado pelo o Papa Estevão II, porque tava tendo um problema de invasão, né? De terras ali, né? De outras nações. Eu não consigo lembrar qual que é, agora desculpem por isso. Mas o Pepino Breve cola no rolê pra ajudar, entendeu? E aí ele ajuda, controla a região e ele dá o que pra igreja? Terras. E essas terras são conhecidas como Patrimônio de São Pedro. E é ali aonde o Papa tem um poder interno, porque elas foram dadas para ele, entendeu? Então ele se torna um soberano secular, sabe? Ele se torna um líder espiritual, o Papa Esteves, porque agora, além de você ter a igreja, você tem um governante de um estado reconhecido por vamos dizer assim, um nobre, né? O nosso nobre Pepino, de um território italiano. Então ele é tipo um governante de um território italiano agora. E é daí que começa, tá? O início da ideia do Vaticano. Não é que essa terra era só o Vaticano, era muito mais terra, tá? Era muito mais terra. Você entendeu? Entendi. Mas nada são flores. Lembra que a gente tava falando no começo do episódio? Por que eles têm um estado, né? Sim. Por que a igreja tem essa porra? Começa por aqui. Por causa do Pepino. O Pepino que cedeu terras depois de ele proteger o território italiano e dar essas terras para a igreja. Mas, né, na igreja católica, assim como toda a Idade Média, nada ali era de bom grado, né? Tudo tinha rivalidade, conflito político, né, interesse, sabe? Isso que entrava em questões também, né, da própria sociedade. Tipo, quem tem a palavra final? É o Papa ou o Imperador? Né, por causa desse crescimento do poder dos papas, entendeu? Então, isso já vai trazendo o quê? Essas rivalidades de poder. Mais pra frente, nós temos as ambições papais, né? Que estão relacionadas ao quê? A Terra Santa. E o que nós temos nessas ambições? Você lembra? Não me recordo. A gente tem as Grandes Cruzadas. Ah, sim. E aí você tem o Papa, que... Tipo, tem o Papa Urbano II, que ele começa a pedir pros nobres e pros cavaleiros da Europa se juntarem nessa marcha organizada para retomar a Terra Santa, a Terra de Jesus, entendeu? E tirar essa porra da mão dos islâmicos que estão lá. Essa é a ideia deles. Entendi. Na verdade, as cruzadas serviram, sabe para quê? Para reduzir a violência que acontecia na Europa feudal, entre as nobrezas. Porque agora você não tá se matando entre vizinhos. Você tem um inimigo em comum. Faz sentido. Que é externo a você. Então, o Papa Urbano II, ele usa o poder da igreja, vamos colocar muitas aspas aqui, para pacificar a Europa. Focando no inimigo que é externo. Juntou o útil ao agradável, né? Juntou o útil ao agradável. Então, isso fortifica muito a igreja, porque agora a igreja, ela tá enquanto uma figura de poder militar. Mano, teve papa que tava, vestido de armadura no meio das batalhas, irmão. É tipo isso. Não é essa figura que a gente tem de um velho morrendo, sabe? Sentado numa cadeira. Era tipo assim, os caras tava não, vamos quebrar o pau dessa porra aí, velho. Vamos tomar essas terras aí, entendeu? Tinha papa que tava na frente dos exércitos. Totalmente militarizado, né? Totalmente militarizados. Aí, nesse período que surge todas as lendas, né? Dos maçons, de tudo, né? Que é essa parada que eles encontram o Santo Graal, escondem os templários, né? Que é todas as teorias das conspirações existentes, vem dessa mitologia dessa época, dessas grandes cruzadas que eram feitas, né? Então, o que acontece? Um pouco mais pra frente, depois, para pra pensar, a gente tá falando ali, 1095 mais ou menos, né? Um século depois, a gente pode falar que, tipo, a gente tá no ápice do poder da igreja centralizado na mão do Papa. E quem é o Papa que tá com essa centralidade mais forte assim na mão? O Inocêncio III. Ele é a figura que, historicamente, é considerado como assim, o centro do poder, o ápice do poder da igreja católica.
Então, ele não se via, olha só, porque olha a cabeça do cara. Ele tinha uma formação teóloga, né, e, se eu não me engano, de direito canônico das coisas, né? Ele tinha uma visão muito clara sobre a autoridade papal e que essa autoridade estabelecia não só dentro dos territórios, mas na Europa enquanto um todo. Então, ele não se via como um sucessor de Pedro, mas ele se via como o vigário de Cristo. É tipo assim, ele se via como uma figura escolhida por Cristo, entendeu? Que dava pra ele, tipo, a ideia de uma autoridade suprema sobre a igreja, mas não só sobre a igreja, mas sobre todos os assuntos humanos, espirituais e temporais. Mano, o que é isso? É o poder, né, mano? Você tá vendo o poder na sua frente. Sim. E isso, tipo, ficou claro ali. Você tem uma parada assim muito clara do controle, até onde a igreja conseguia ir. Porque você usava a ferramenta de excomungação, né? Imagina, você é crente, você acredita naquela fé, e tem alguém que vai te expulsar da salvação. Que poder que você tem na sua mão? Né? Todo, Que poder. Total. Sim. Olha aí, o Silas Malafaia, dá pra pensar nele, tá ligado? Tipo, é isso, tá ligado? Você tem o poder na mão das pessoas através de uma figura simbólica, né? De um desejo simbólico, de um desejo extra-humano. E esse cara realmente entendeu essa parada, entendeu? É muito louco pensar nisso, né? Porque nada mais é do que você levar a sério uma brincadeira de pega-pega Faz de conta. pro resto da vida. Tá ligado? É o faz de conta. Vamos acreditar nesse faz de conta aqui. Caralho, que fantasia, né? Que loucura, mas continua, Miojo. Não, e é uma loucura isso, porque isso é em cima de muitas mortes. Porque isso não é de graça. Nada disso é sentado numa mesa tomando um chá, um cafezinho e fumando uma erva. Não, isso daqui é briga, é morte, assassinato. Aqui eu não vou nem cobrir. Meio, né? Tem muita política. Então tá muito próximo desse período que você tá falando, né? A gente já tá chegando lá. A gente tá chegando lá. Porque aqui a gente não tá nem tocando nas putaria. Não, a gente tá indo Você só entendeu? pra um panorama geral mesmo. Exatamente. A gente não tá nem falando das putaria. Mano, tem só um caso que eu acho super legal de contar, que é o caso do papado do Gregório X. Gregório né? Porque aí, ó, eu vou explicar aqui pra gente chegar aonde no Gregório X. Na formação da igreja atual. Né? Então, ali por volta de 1268, o Clemente IV morre. E já tinha se estabelecido quais seriam as regras da sucessão. Que seria esses bispos, né, que iriam decidir quem seria o sucessor. O que acontece é que se passaram mais de 1000 dias. 3 anos se passaram. E a galera não tinha escolhido ainda a porra do Papa. Entendeu? Esse foi o período mais longo da decisão de quem seria o próximo Papa. Por quê? Por causa desses conflitos políticos internos. Então, teve muito Papa que virou Papa porque ele era filho de nobre. E aí você comprava a candidatura do Papa, entendeu? Não era sobre fé, é sobre poder. Isso aconteceu a rodo. Teve um cara, mano, que ele virou Papa 3 vezes. O mesmo cara. Você entendeu? Ele foi eleito Papa, aí ele saiu, aí ele voltou a ser Papa de novo, ele vendeu o papado, ele leiloou o papado. Pode, né? Cara, não pode, né? O Papa, ele vira Papa pra vida, né? Ele pode uma hora abdicar, mas, porra, e cair fora, mas voltar, velho? 3 vezes. 3 vezes? Ele leiloou a segunda, e aí, não lembro o que aconteceu, ele voltou de novo, tá ligado? E, novamente, não quero falar das putarias do Papa que foi assassinado pelo marido da mulher que o Papa tava comendo com uma martelada na cara, você entendeu? Os papas que tinham relações homossexuais, tipo... Isso é mais recente. Não, tá nesse período aqui de mil e pouco também. Não, isso é antigo, é antigo. Mano, teve uma papa mulher, cara. Não, mentira. Não tô mentindo. A questão é que eles só descobriram... Ela se vestia como homem. Eles só descobriram que ela era mulher porque ela deu parto. Ela deu à luz a uma criança. Caramba. Você entendeu? E aí, a igreja fez de tudo pra deletar os registros históricos dessa figura. Da papisa Joana. Caralho, que loucura, velho. Isso mesmo. Papisa Joana. Aquela música do Se o Papa Fosse Mulher, o aborto seria legal, ela não faz mais sentido. Então, né?
Mano, eu juro pra você, cara, se a gente fizer um episódio só das coisas mais bizarras dos papas, dá 2 horas de episódio. Que o bagulho é muito louco. É muito louco, mano. Não, dá fácil. Voltando pro conclave, né? Eles demoraram muito tempo pra eleger o Papa, né? Tipo, caralho, 3 anos 3 ali anos. é vacante. Aí o que a galera fez da cidade, mano? Porque existia uma cidade chamada. Isso é uma lenda, tá? Segundo a lenda, né, existia uma cidade chamada Viterbo. E a galera ficou puta com essa porra. Então o que eles fizeram? Pegaram os bispos, trancaram dentro de uma sala as chaves, por isso que é conclave, com chaves. Entendeu? A ideia de conclave, a tradução de conclave é com chave. Que eles estão trancados. Aham. Trancados, e eles arrancaram o teto do bagulho. E só alimentavam eles com pão e água. Pra que eles decidissem logo essa porra, tá ligado? Tipo, mano, resolve esse cara, tá ligado? Quando você não resolver essa porra, você vai ficar trancado nessa merda e vai ficar comendo pão e água. Você entendeu? Por isso que hoje é Por isso rápido. que hoje é mais rápido. É. É. Aí, por causa disso, foi escolhido o novo Papa. Que foi o... Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que era o Teobaldo Visconti. E ele é escolhido depois de toda essa situação do papado, entendeu? Que já é mais... Isso daí, eu tava falando de 1200, né? 1200 e pouco. Aham. Pra terminar, pra gente poder juntar tudo e chegar no Vaticano, a gente vai ter que entender que o quê? Que em 1309, o Papa Clemente V transferiu a residência de Roma para Avignon, no sul da França. E aí, todos os papas, subsequentemente, foram franceses. Se eu não me engano, 7 deles. Olha só que ligeiro. Até o ponto que os romanos ficaram putos, né? E falaram assim, não, mano, tem que voltar com essa porra pra cá. Não vai ficar mais essa merda desse papa na França. E foi esse momento histórico que teve 2 papas. Porque teve um papa da Roma e tinha o papa que os franceses não queriam que fosse o papa da Roma, e tinha o papa francês. Foi um momento histórico onde teve 2 papas na história da igreja. Os caras já viam, né, a instituição da igreja como uma ferramenta política, né, de controle social. Exato. E de muito controle social, né? E aí o que acontece? O imperador, tava puto com essa história toda, que era um imperador... Eu juro pra você, mano, não é zoeira. Ah, lá vem. Sigismundo. Nem fudendo. Aí você perdeu a linha da mentira. Ele veio com uma solução de tipo, acabou com essa porra aí, tá ligado? Aham. Vamos reorganizar esse caralho, vamos voltar com essa porra pra Roma. Não quero mais essa merda, essa treta aí, pau no cu de todo mundo, e é isso, tá ligado? E foi o que aconteceu. Posteriormente isso, a gente tem, né, a gente vem o nosso querido Lutero, né? Martim Lutero. O Martim Lutero, porque mais pra frente disso a gente já tá chegando aonde? No Iluminismo. Porque para pra pensar, essa reunião, né, reorganização da igreja, ela tá acontecendo ali entre 1414 e 1418. Uhum. Lutero é um século depois, mano. Que é 1517. É, Então, sim. Martinho Lutero tá criando as 95 teses em 1517 e colocando na porta da igreja, questionando o poder da igreja. Por quê? Porque a Europa estava vivendo num momento de extrema fome nos grandes, principalmente nos grandes centros urbanizados europeus, que eu posso dizer europeus medievais, porque aqui a gente já tá na transição capitalista, né? Sim. A gente já tá na transição burguesa. Né? A gente já começou as grandes navegações, já tem dinheiro circulando, sabe? De forma diferente na Europa, né? De forma geral. Então, o Lutero, um alemão, né? Ele cria essas teses e ele, tipo, começa com essa parada do início do questionamento da igreja enquanto uma unidade única, sabe? Imaculada, com poder centralizado. Porque ele via a discrepância da vida, vamos dizer assim, dos papa playboy e da população passando fome. Então, Total. Lutero é muito movido por isso, entendeu? E aí, depois desse questionamento do poder da igreja, né, tem uma coisa chamada que foi o Concílio de Trento, que durou mais ou menos uns 18 anos, que foi um profundo debate, né, que a Igreja Católica teve que ter, para quê? Para pensar do ponto de vista doutrinário e
e repensar esses ensinamentos católicos. Porque eles tinham sido contestados, né? Mas eles precisavam justificar isso para as pessoas. Através da fé, através das obras, do valor de tradição, você entendeu? E eles começam a remoldar essa ideia de uma igreja que é o quê? Visada a olhar para os pobres, entendeu? Muda-se um pouco dessa coisa da pomposidade. E aí, posteriormente, a história, né, mais recente, que aí a gente já tá falando dos iluministas, a gente tá falando do nosso querido... Galileu Galilei. Veio o Galileu Galilei, né, que tá pensando o mundo e tirando o planeta Terra da centralidade, né? Então, ele, tipo assim, até o Galileu ele acaba se tornando um símbolo desse conflito de ciência e religião, porque as pessoas agora estão pensando fora das hipóteses teológicas e estão materializando um pensamento mais material sobre o que acontece. Até que o Papa, não sei se você lembra disso, mas o Papa João Paulo II, ele reconheceu os erros da igreja, tá? Enquanto Galileu. Ele reconhece, ele pede meio que um perdão público, né? Que a igreja errou contra Galileu Galilei, entendeu? Nessa relação de pensamento da vida humana de uma forma mais científica, né? Não só eclesiástica ou espiritual, do jeito que é lá. Daí pra cá, gente, tipo, tem ainda um monte de putaria, tá, gente? Que acontece. Porque a igreja católica é isso, tá, gente? É isso. É uma grande sociedade secreta, né? A gente vai falando, vai vendo a história. Me parece muito coisa de maçonaria, sabe? De maçom, que tem seus grupinhos, seus conclaves e ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém sabe o que tá acontecendo, tem sempre um segredo. É muito isso, né? O que é a igreja católica, né? Num nível assim muito maior do que é uma maçonaria. Que a influência é tão grande quanto ainda, né? É um clube dos homens, mas que passou aí por algumas reformas, né? Desde esse período aí. Até... E hoje a gente vê ainda, né? O Papa anterior ao Papa Francisco, ele era um cara que tava sempre com aquelas coroas, sentado no trono de ouro, né? Ele era um cara que esbanjava muito. A gente ainda tem essa questão do gasto da figura do Papa, né? De como ele ostenta a riqueza e tudo mais. E que o Francisco quebrou isso, né? Que ele foi um cara mais simples, mais simplório. O João Paulo II também, ele era mais simples, assim, eu acho. Né? O João Paulo II é o anterior, né? O anterior do nazista. Mano, o Bento VI era, tá ligado? O Bento Tava VI tudo era. lá, na juventude nazista. Não tem como, mano. Não tem. E convenhamos, a gente vai chegar no Francisco ainda, né? Também tem as histórias do Francisco. Também tem a história do Francisco. A igreja também está sempre relacionada com esses momentos históricos tenebrosos, né? São momentos históricos obscuros. Né? A igreja, ela sempre está com o pé nessa obscuridade, assim, do que está acontecendo. Não é simplesmente... Sim. Eles não estão à parte disso, eles fazem parte disso. Porque a partir do momento que passa a ser uma instituição que tem tanto poder dentro da sociedade através da fé, através do culto a uma religião, ela ganha muita força, né? É central e é meio foda, né? O que ela conquistou ao longo dos anos, assim. Porra, pensar que é uma organização que vem de 2000 anos atrás e tá aí até hoje. Não tem Apple que aguenta não tem Google, não tem empresa hoje que vai durar 2000 anos, velho. Na atual situação, exatamente. E dá medo, né, mano? É um bagulho assim que você fala pra pensar assim, tipo... Porra, é milenar o bagulho, cara. É sinistro, assim. Eles têm muito poder, muita influência. E ela tá galgada na fé da pessoa, né? Do indivíduo. É isso, tipo... É loucura pensar nisso, cara. Não existe uma explicação material. Não existe uma coerção. É simplesmente através da fé e da crença. Exatamente. Não tem uma marra, uma corda, uma coisa prendendo a pessoa. Não, é a crença, é a fé dela. Não tem nada palpável, né? Não tem nada palpável, exato. E aí a gente tem esses papas modernos, que eu acho que já influencia a gente, né? Porque o João Paulo foi um dos papas que ficou mais tempo no poder, mas ele não foi o que ficou mais, né? Teoricamente foi Pedro, tecnicamente. Acho que ele ficou 37 anos no papado. Uma coisa, teoricamente, né? Eu não tava lá pra ver, né? Mas sim. João Paulo II teve um papado bem longo, né? Ficou muito tempo e ele influenciou muito a história moderna do mundo por causa das suas ações, né?
Ele foi o primeiro papa não italiano em séculos. Você entendeu? Séculos. O Papa João Paulo II, ele era polonês. Então ele tinha muito carisma também, assim como o Francisco, né? Teve uma tentativa de assassinato contra ele, não sei se você lembra disso. Não Eles lembrava. deram um tiro. Por isso que o Papa Móvel, ele ficou com aqueles foi por vídeos causa depois. dele. Por isso que o Papa Móvel é protegido. Então ele desempenha um papel geopolítico muito grande, assim, né, no seu período de papado. Porque, mano, ele morre em 2005, foi ontem, cara. Foi ontem, assim, faz pouco tempo pra gente, né, faz 20 anos só. Em 20 anos já teve 2 papas. Porque, assim, ó, eu acho que ele começou a ser papa em 78. E ele ficou até 2005. Ele era conservador, né, em certos pontos de vista, assim, principalmente na relação das mulheres, sobre a moral sexual, sabe? Ele tinha essas coisas também. Isso muda um pouco a igreja, né? Porque a igreja ela começa a ter esses grupos mais jovens, né? Estão fazendo coisas assim que, tipo, não eram tradicionais à igreja, assim. Então ele meio que faz uma pequena revolução interna. Aí a gente tem o Bento XVI, que é o nosso querido Papa nazista, que foi depois, e ele saiu fora. Papa Palpatine, né? Ele é o Palpatine total, mano. Cara de Palpatine, né, mano? Não tinha cara de vilão, mano. Não precisava nem falar muito, o cara tinha cara de vilão, mano. Como que você escolhe esse maluco? Pela cara você sabia que ele tava errado. Entendeu? Total. E aí, você lembra por que ele saiu da igreja? Não, mas ele renunciou, né? Por causa dos escândalos sexuais e pedófilos que a igreja tava que passando tava no já momento. vindo, né? Começa ali em 97 e 98 esses escândalos, pode crer. E aí tem um monte de escândalo que começa a surgir. E aí ele fala que ele não tinha saúde pra lidar com essas questões da igreja. E é por isso que ele sai fora. Eu acho que ele sai fora porque, se pá, né, quem sabe, ele também tinha envolvimento com merda ali, entendeu? E ele tava com medo de a bomba estourar. Mas sem dúvida, né? A igreja católica, ela abafa um monte de questão. Um monte de questão, com muita grana. Sim. Você entendeu? É coisa de advogado. Você assistiu aquele filme falando sobre as crianças que eram violentadas pelos padres? Ele se chama... É um filme recente, tá? Tem até aquele ator lá que faz... Ele faz o Hulk. Mark Ruffalo. O Mark Ruffalo. Spotlight. Segredos Revelados. Assista esse filme, gente. Peraí, aí você me quebra as pernas. Eu tô achando que você tá falando de um filme recente. Eu tô com o Spotlight na cabeça já faz um tempo. Que Então, ganhou o Oscar, assistiu né, esse em filme? 2000. Ganhou. Sim, 2020, 2021, mais ou menos. Não, o Spotlight era isso, né? Ele era um veículo de comunicação que começou a descobrir esses casos de pedofilia ligado à igreja, né? A igreja católica. Exatamente. E aí, eles começam a investigar isso, né? Claro que existia o quê? O poder da igreja na cidade, onde eles estavam investigando, né? E existia, tipo, uma relação muito forte do controle da igreja em cima das pessoas. E também das influências políticas ali. Se eu não me engano, era em Chicago. Eu não vou lembrar a cidade Boston, agora. Né? Que era um escândalo de abuso sexual infantil na arquidiocese de Boston. Uhum. E aí eles começam a investigar e eles basicamente são os primeiros a levar a sério essas denúncias. Porque o pessoal não levava a sério essas denúncias, tá ligado? Ou eles não queriam confrontar a igreja. Sim. Nessa relação. E aí eles começam a fazer uma investigação, eles fazem uma investigação muito profunda e eles começam a cruzar as informações e começam a ver que faz muito sentido o que tá acontecendo. Isso é quando? Esse filme, ele já tá retratando uma história antiga que sai em 2016. Então, a Igreja Católica já tava arrastando essa história por... Claro que o filme ele é uma retratação de algo que já tinha acontecido, mas... 2016, eu achei que era mais recente, não? É 2016. Spotlight acho que é 2016. Eu achei que fosse mais recente, pode crer. 2015, na verdade, né? Não, 7 de janeiro de 2016. 7 de janeiro de 2016. Gente, pra quem tá ouvindo a gente não assistiu esse filme, assista. É um filmaço. Isso sim é um exemplo de trabalho jornalístico que os caras fazem. Total, é muito bom esse filme. Vale muito a pena assistir esse filme. Esse filme é fenomenal. E aí, o Papa nazista, o Bento XVI, ele sai fora, né? Uhum. Pra quem quiser entender um pouco essa mudança de... Tudo bem que é meio romantizado isso, tem aquele filme com o Stephen Hoffman, que fala sobre os dois papas. É um filme com... Dois Papas o nome, não é? Dois Acho que é papas, esse exatamente.
É com Anthony, não Steven. Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. Que o Jonathan Pryce está fazendo a figura do Papa Francisco. Então, ele fala um pouco sobre essa transição. Eu acho que ele é muito romantizado, né? Porque eu acho Sim, que o ponto do bastante. filme não é bater na igreja, mas é um filme interessante pra você ver, assim, um pouco dos questionamentos, teoricamente, do que tá acontecendo ali. E aí a gente tem o Papa Francisco que toma posse em 2013. E aí o que nós temos da história do nosso querido Papa Francisco? O Papa Francisco, ele nasceu em 36, né, na Argentina, em Buenos Aires, de trabalhador. Ele é um cara que vem da classe trabalhadora, né? Ele teve uma educação ali técnica e depois ele já ingressa, né, muito jovem, no ensino religioso já, né? Ele em 58 ele já tava dentro da igreja, né? Ele passou a maior parte da vida lá dentro, né? Dentro da igreja em si, né? E ele tem um processo meio questionável dentro da igreja também, porque quando ele vira um eclesiástico lá, né? A Argentina tá na ditadura, né? Ah, é verdade, né? Tem essa questão da vida dele, né? Tem a questão da vida dele. Antes de ele virar papa, ele passou por... Porque tinha um grupo muito forte argentino que não queria ele como papa. Eles questionavam mesmo a escolha dele enquanto papa por causa de histórico que ele tinha com proximidades a ditaduras e com torturadores da época. Inclusive, um dos casos sendo o fato dele, tipo, ter escutado a confissão, né, de um dos militares lá, ter absolvido eles dos pecados que aconteceu na ditadura e tal. E ele tinha um passado bem conservador. E aí ele teve vários problemas sobre isso, né? Ele teve um caso também dele entregar um pessoal, né, pra ditadura. Pra caguetar, exatamente. Porque tinha uns padres que eles faziam o serviço igual o padre aqui no Brasil, que oferece comida na rua pros pobres. Lancelotti. O Lancelotti, igual o padre Lancelotti. E aí, a ditadura reconhecia isso como o quê? Atividade Comunista. subversiva, É comunista. Você entendeu? Sim. Se é comunista, então foda-se, tem que morrer. E o padre, na época, né? Existe, né, a história que ele que caguetou esses eclesiásticos da Igreja Católica pra ditadura. E esses dois padres, ou esse grupo, foi assassinado graças às delações premiadas aí do nosso querido Papa. Entendeu? Tá vendo que todo mundo tem tem um passado? Todo mundo tem um passado, né? Mas curioso que esse é o Papa que pra muita gente é o Papa comunista, né? Ele é o Papa mais bonzinho, ele é o Papa mais, sabe, tipo, ele pensou em todos, o pobre. O contraponto dele, sendo o Papa anterior, um nazista, tem uma distância. É que a régua tá muito embaixo. A régua tá muito embaixo, velho. Então, assim, ele só ser um cara legal, ser uma boa pessoa, já, puta que pariu, esse é um comunista mesmo. O cara não fazer nada já ajudou ele, né? Exato. Basicamente isso, tá ligado? Então, o Francisco teve esse passado aí meio tenebroso do ponto de vista histórico. E material e social, né? E aí o que acontece? Dentro disso, quando ele vira papa, ele é outra figura, né? Porque falavam que ele era o papa que não sorria, né? E aí ele se torna uma pessoa totalmente diferente, porque ele era um cara super carismático, né? Pelo menos aparentava ser. Sim, eu acho que ele sempre foi muito carismático. Ele até tem um vídeo de desculpa pra uma mulher que puxou a mão dele num vídeo. Tem um vídeo que uma japonesa puxa a mão dele, assim, ele bate na mão dela, assim, puta. Tá ligado? Tá ligado? Sai daqui, caralho! E ele pede desculpa depois, que falou que ele perdeu a paciência. Então. Não, assim, ele com certeza foi um papa muito carismático quando você coloca ele do lado dos últimos, principalmente do último. E ele também teve aparentemente ele teve uma atuação importante lá dentro pra tentar colocar a Igreja Católica pelo menos numa direção mais humanista, né? Se preocupando mais com meio ambiente, com aquela outra medida dele de fraternidade. Mas ele foi esse cara, né, que deu deu uma renovada na cara da igreja, né? A figura dele conseguiu fazer isso, tipo, tranquilamente. Não sei se tranquilamente, né? Porque a gente não tá vendo
os debates políticos internos da igreja. Assim, E isso é super importante. Sabe um outro filme que eu sugiro assistir? Olha, eu tô cheio de filme hoje, né? Sobre o mesmo tópico. Ah. Ele chama Conclave. É um filme recente, tá? esse é recente. Ele acabou de sair, basicamente. Acho que ele saiu esse ano. Ou ano passado. E esse filme tá justamente falando do quê? Não é sobre o Papa. É um filme do ano passado. Ele é um filme falando sobre os embates políticos e a disputa política interna dentro da igreja pra escolha de um novo Papa. Engraçado, eu assisti esse filme, cara, semana passada. Eu não sabia que a gente ia gravar nem que o Francisco ia morrer, né? Então, essa parada do embate político, da decisão de quem vai ser o Papa, tá muito fresco na minha cabeça, né? Porque eu imagino que é daquele jeito ali que tá esse filme, ele descreve. Ou pior. Então, essa parada do Papa ter feito várias revoluções internas e ter conseguido fazer é meio questionável por isso, né? Porque como é uma sociedade de machos trancados, né? A gente não sabe o que tá acontecendo lá dentro, de verdade. A gente não tem uma clareza sobre quais são as decisões políticas que estão sendo tomadas. Porque assim, mesmo a igreja hoje, católica, não está no seu ponto mais alto da história, na relação de influência política, na relação de controle de massa, ela ainda é uma instituição gigantesca e poderosíssima. Pensando nisso, o poder da igreja é tão grande que, pra pensar, o Vaticano, né? A gente nunca encerrou a história do Vaticano. O Vaticano ele se consolida em 1929 na mão de quem? Mussolini, cara. A Itália queria tomar aquele território ainda. Porque em 1800 a Itália não era um país, né? Eram várias mini colônias, né? Mini feudos ainda. E eles faziam a unificação da Itália. E um processo de unificação da Itália era também esse território, né, da igreja, que seria ali o Vaticano. E Mussolini, ele senta com a igreja pra fazer isso por quê? Porque a igreja tá dando o quê pra Mussolini? Apoio. Então, mesmo a igreja hoje em dia, não estando nesse ápice de poder, ela influencia muito nas decisões ainda. E é perigosíssimo saber disso, na verdade. É super perigoso, porque ela é um Estado-nação que não é eleito pelas pessoas, nem de votação indireta, né? E ela exerce um poder absurdo sobre a sociedade. Porque para pensar, vamos começar aqui a cogitar. O próximo Papa for um Papa conservador, se ele for um Papa extremista, se ele for um Papa da tradição, da família. Então, essa é a parte foda que a gente vai passar nessa semana e na próxima. Na próxima semana, com certeza, que é esse momento da escolha do novo Papa, né? E aí a Igreja Católica ela vai ter que ver como que ela vai se posicionar também nesse mundo, talvez pré-guerra, que está se reconfigurando. É um momento, assim, crucial, não só para a história da humanidade, mas para a história da Igreja Católica como um todo, né? O que vem daí? Porque se vem, por exemplo, um cardeal que é eleito e ele tem uma postura mais trampista do mundo, pode ter certeza que a gente vai caminhar para uma guerra. Porque ele vai ter o apoio da igreja, ele vai ter apoio dos católicos, entendeu? E os países católicos vão ter uma grande influência em... E a tendência é que seja um papa mais conservador. Porque o Francisco não era. Então, tipo, eu não sei, nos últimos séculos, né, a Igreja Católica brincou muito com essa mudança de ares, entendeu? Sim. Sempre você escolhia um papa mais de boa, ou eles achavam, né, que ele era conservador, na verdade ele não era. Também tem isso, né? A burrice da escolha. Mas se você pegar os últimos, né, você pega só o João Paulo II. Aí depois a gente pula de João Paulo II para um nazi-papa. Aí a gente sai do nazi-papa para o que eles achavam que talvez seria o próximo nazi-papa, mas na verdade ele era super reformista, né? Vamos dizer assim. Então, a tendência é que o próximo seja mais conservador. E possivelmente, não só conservador, mas italiano. Embora, o que eu sinto é que o Francisco, ele queria que a igreja fosse expandida para outras regiões. Ele, dos cento e tantos bispos ali, né, a maioria foi indicado por ele. Ele tem uma influência grande ali, né? Mas o quanto será que esses
vão seguir as políticas dele, né? E a posição política que o Papa Francisco assumia, principalmente quando a gente fala de guerra, né? Com a relação de Gaza e Israel, ele estava sempre condenando, né? Antes de morrer, né? Antes de morrer, sim. Antes de morrer, com essa posição mais pacificadora, vamos dizer assim. Sim, eu acho que crítica, né, a postura de Israel e bem pró-Gaza, né? Demonstrava uma postura de apoio, eu acho. Então, eu também acho. Eu acho que esse era o ponto de vista dele, entendeu? Sim, sim. E aí? Mas os eclesiásticos lá vão segurar essa barra? Vão segurar essa honra? Eles Então, né, vão. como será que... Porra, é meio louco falar isso porque o judaísmo é outra religião, né? Mas como é que será que o sionismo influencia a Igreja Católica? Dinheiro, Lá né, dentro. mano? Dinheiro. Lógico que influencia. Dinheiro. A Igreja Católica ainda é uma instituição muito poderosa, né? Na relação financeira também. Suas influências Sim. de poder é muito grande. Mas o dinheiro é algo que eles têm na mão, né? A Igreja Católica tem, porque ela tem dinheiro, sabe? Ela é uma instituição que ela vislumbra ali, não sei, que ela tem um valor de 40 a 70 bilhões de dólares, sabe? Aham, sim. Mas existe uma influência financeira ali. Mas aí tem a preocupação, você quer que Israel expanda também na sua influência? Porque se Israel expande, você diminui também a influência católica na região. Os católicos estão sendo perseguidos dentro de Jerusalém. Aquela terra santa para eles também. E aí você pode ver isso com, mano, a gente precisa de um papa mais conservador pra gente retomar o território, entendeu? Aham, sim. Porque isso a gente não tá vendo, mas Não. isso tudo tá em questão. Já sabe? está acontecendo, né? Desde o falecimento aí do senhor Francisco, essa movimentação ela já começa, acho que quase que até mesmo antes, né? Já com a situação fragilizada que ele aparecia, toda hora todo internado. Isso aí já era um debate que já vinha acontecendo, né? A gente só fica sabendo disso anos depois. Mas com certeza já tá rolando. E semana que vem a gente vai saber quem que é o sucessor do Papa Francisco. Se vai Ou ser talvez, né? Hã? Os caras podem demorar pra caralho pra escolher. Tipo, a gente Será não que vai sabe, né? demorar? Pô, eu acho que não. Acho que Eu não acho que analisando existe assim, urgência também, não, mano. Eu, sinceramente, não acho que existe uma urgência, assim, de tipo, puta, a gente precisa de um papa agora, tá ligado? aham. Eu não sinto essa urgência. Fumaça preta. Você aposta na fumaça preta, então. Eu aposto na fumaça. Não, umas 3 vezes fumaça preta. A gente tem aqui já o nosso número. Eu acho que vai ser uma fumaça preta e uma fumaça branca. Vamos lançar nossas apostas aí. Tá aí, tá levantada a aposta, então. Se a fumaça. Quantas vezes vai subir a fumaça preta ou a fumaça branca? Eu vou colocar isso aqui, ó. Pra vocês poderem votar agora no final desse episódio. Vai lá, fumaça preta ou fumaça branca. O Exatamente. que vocês acham que sai? Eu acho que o embate lá dentro é um pouco maior, cara. Eu acho que é. Eu acho que o embate lá dentro é um pouquinho maior. Eu não acho que vai ser tão fácil assim de resolver essa questão, não, mano. Eu acho que. Não. Mano, vocês acham que eles vão colocar um papa filipino, mano? Tem um eclesiástico filipino lá, cara. Tem. Aí vai ser o primeiro asiático, aí você tem outro que é da África, sabe? A igreja quer fazer o Sim. quê? Essas que são as questões. Não, realmente é uma questão assim, né? Eu pensando assim, analisando friamente, muito distantemente, indo só por tendências eu acho que essa nomeação vem rápido aí, porque eles não vão manter o público esperando tanto tempo, não. Acho que 2 semanas precisa ter uma resposta aí. Acredita em 2 semanas, hein, gente? 2 semanas o próximo Papa. Eu também acho que não vai demorar, tipo, 3 anos. 3 anos é sacanagem. É que por toda a história que a gente vai vendo, né, da Igreja Católica, é também uma série de golpes que acontecem, né? De tomadas de poder e de, às vezes, violenta, de mudar a sede para um outro lugar, e agora é uma ferramenta de poder que vai mudando ao longo do tempo, né? E nesse momento que a gente tá analisando aí os últimos 4 papas, é possível que a gente tenha aí um retorno, assim como em Star Wars, do Né? Palpatine, não é mesmo? Pode ser que nós tenhamos um Palpatine Papa, quem sabe. De alguma forma, ele ainda está vivo. E dessa forma, vamos terminando nosso episódio
Foi um episódio que eu falei pra cacete, né? Não, Eu você acho que- trouxe um contexto histórico essencial. E realmente esse é um episódio seu, a gente vai usar sua foto na capa. Caralho, não, faz eu de papa. É, boa. Foi um episódio que eu acho que é o nosso episódio histórico do mês, né? Que a gente vai entregar aqui pra vocês. Nessa situação de mudança de papado e da influência da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela é super influente. Mesmo ela tendo decaído sociais no Brasil, ainda é 50% da população, cara. É muita gente. É muita gente que ainda é católico. E essa instituição, ela pode estar em decadência mundial, mas ela vai demorar alguns séculos ainda. A gente não vai ver ela acabar, né? Com certeza não. Então, vamos agradecer aí todo mundo que chegou até agora. Quero agradecer vocês que chegaram até aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado para quem já seguiu a gente nas redes sociais. Se você não seguiu, gente, tá aqui embaixo os links. Entra aqui no Instagram, entra aqui no nosso TikTok. Segue o nosso conteúdo lá que a gente tá liberando para vocês. Estamos no nosso processo de criação do site ainda, ele está caminhando, ele vai sair em breve com outras funções muito inteligentes e legais para vocês também estar aí se atualizando de informações e artigos que nós iremos trazer, e também o nosso Apoia-se. Exatamente, confira lá o nosso Apoia-se, as metas de contribuição e veja aí se é possível, se lhe cabe em vosso bolso contribuir com a gente. Dê uma olhada também nas recompensas, que logo mais camisetas, bonés, tudo que vier por aí, não é mesmo, Miojo? A gente vai estar disponibilizando lá em algum momento, mas dá uma olhada lá que já tem muita coisa legal. Exatamente. Então fiquem de olho, que o papado vai mudar, mas a dominação continua. Vejo vocês no próximo episódio, gente. Até mais. Falou, valeu!